bem? A família e a vida das crianças. A família hoje em dia, ela tá em desuso, um pouco em desuso, mas nós acreditamos que a criança que consegue perceber e entender o conceito familiar, não que ela precise ter uma família estruturada em si, não é isso que eu tô falando para vocês. Eu estou conversando com vocês para que a criança entenda o contexto familiar no que ela está inserida. Isso, qual contexto familiar ela está inserida? Se o pai já é vivo ou morto, se a mãe é viva ou morta, o avô, a avó, como é o contexto familiar. Se ela vive em um lar adotivo, o porquê dessa vivência do lar adotivo. Se a criança ela mora com os avós, o porquê dela estar vivendo com os avós nesse momento. A conversa do contexto familiar na vida da criança. Sabe por que a criança ela precisa entender o contexto familiar? A família, ela precisa entender o contexto familiar porque o contexto da escrita e da leitura, ele vem através de conceitos culturais, coisas que nós aprendemos. Então, o primeiro conceito cultural que a criança tem é a família. Ele é um conceito cultural, é uma coisa instituída pela cultura, pela sociedade. Então, a criança precisa entender o porquê e qual é esse contexto, aonde ela está vivendo. Olha, meu filho, minha filha, como você quer abordar aí na sua casa, converse com ele aonde ele está. Aonde ele está inserido, qual é a ajuda dele a cada dia, porque a criança, ela nem sempre vai entender o processo de alfabetização quando ela não consegue entender os processos pequenos da sua casa. Eu nunca ouvi falar do meu pai, da minha mãe, mas houve umas conversas e criança é muito esperta, lembrem-se disso, as crianças sabem de tudo, ouvem tudo e são como esponjas, né? Elas estão sempre ali absorvendo a cada dia um pouquinho de coisa e aí ela vai vendo as coisas misteriosas, porque as famílias sempre têm aquelas coisinhas misteriosas, né? E aí ela vai percebendo as coisinhas misteriosas, vai vendo, mas pra que eu vou aprender a ler se eu não sei tudo disso? E o psicológico, ele está inteiramente envolvido com o processo de alfabetização. E esse psicológico maduro na criança, em relação à família, maduro, pense assim, maduro para a idade dela, tá? Sempre pensa assim, a criança ela tem que estar madura para a sua idade. Precisa subir o degrau naquela idade. Então, com 4 anos de idade, ela não precisa ouvir coisas tão profundas, mas ela precisa entender o contexto familiar. Mudou, conversa de novo, mudou, conversa de novo. A criança precisa estar sempre sendo preparada para aquele contexto familiar que ela está, porque ela tem que estar madura para desenvolver no próximo passo. Então a família, aonde ela está inserida, ela tem que visualizar e entender do jeito dela. Não precisa entender que a mãe, isso aqui, muitas coisas profundas. Vá ao ponto e ensine a criança aquilo que você quer que ela aprenda. Então, contexto familiar. Hoje ela mora com a mamãe e visita o papai nos finais de semana. A mamãe e o papai decidiram não morar mais juntos e a opção foi morar com a mamãe e visitar o papai nos finais de semana. Ok, isso é o ponto, a criança precisa entender. Não floreie, não fique inventando coisas e fazendo essas invenções de isso, aquilo, não. Mostre para a criança o que ela precisa aprender. Vá lá e conte para ela aquilo. E diga agora, você vai aprender isso sobre a nossa família. Com o tempo e com a maturidade sendo desenvolvida e os processos cognitivos da criança, ela vai aprendendo mais e observando e entendendo melhor o seu contexto familiar ao redor. Algumas coisas você deve perceber que você só entendeu na vida adulta, porque não tinha maturidade para entender quando tinha 7 anos de idade. E as crianças hoje, elas estão assim, bem mais
sendo influenciadas tecnologicamente. Influenciadas tecnologicamente quer dizer que até os contextos familiares tecnológicos estão influenciando os nossos filhos. Por isso você precisa explicar o do seu filho, porque ele vai olhar um vídeo, ele vai olhar uma historinha, uma animação ali na internet e vai fazer aquela ligação. Mas a minha família não é igual àquela, ou é parecida, não é, e a criança vai percebendo. E a influência digital, ela tá tão grande nos nossos filhos que a gente não percebe que a internet já ensinou e já deu um conceito de família para o seu filho, que não era o conceito que você queria. Quem sabe você queria um conceito diferente de família que o seu filho aprendesse, ou que ele aprendesse as diferenças culturais das famílias e ele só tá vendo um contexto familiar. Eu brinco com os meus alunos que tem a família original, mas que as famílias são de diversas composições. Então a família tem as musiquinhas, né? Aquelas cantigas da família original, papai, mamãe, um irmão, uma irmã e um bebê, né? 5. As famílias eram grandes, eram compostas por mais de 3 pessoas. E hoje as famílias são compostas por 2, 3, no máximo algumas vezes 5 pessoas. Os filhos moram só com as mães, ou moram só com os pais, ou com os avós, e os contextos familiares são diferentes. E a internet já vem dando esse preconceito familiar antes de nós. Então, o primeiro que precisa ensinar sobre o conceito familiar é você, o responsável, o pai, a mãe, aquele que está instruindo, ensinando, o primeiro mestre do filho, o primeiro mestre daquela criança, porque é esse conceito que você quer que ele leve. Ele vai tirar as suas próprias conclusões na vida adulta, é óbvio, porque você quer isso, você quer uma criança autônoma com as suas próprias conclusões, mas você quer que ele aprenda aquilo que você ensinou, os conceitos que ensinou. Não quer que ele aprenda qualquer coisa. E às vezes a gente diz assim, na internet tem de tudo. E olha que na internet tem de tudo. Por isso você tá aqui me vendo, na internet tem de tudo. Então a gente vai guiando os caminhos e as crianças vão guiando esses caminhos. E para que esse caminho da família, do contexto familiar, ele suba ao próximo degrau, para a criança entender o seu conceito escolar, os amigos, como brincar, ela precisa entender a hierarquia familiar. A mamãe, o papai, o filho vem depois. As hierarquias, elas passam por dentro da família. E a família é o conceito primordial para que a criança possa entender e compreender o mundo que ela vive e se desenvolver no ensino e na educação. A família, esse contexto familiar, faz com que a criança perceba a sua localização dentro da sala de aula, onde está a hierarquia na sala de aula, as coisas que vão, o que ela precisa aprender, desenvolver, até onde ela ir, as autoridades. E ela vai perceber os amigos, vai fazendo as trocas afetivas e desenvolvendo a parte da alfabetização. Por isso que sempre quando diz assim, desenha a sua família. Ai, mas que coisa tão chata, sempre essa mesma perguntinha. Desenha a sua família. Porque é como a criança percebe o seu mundo e o seu contexto diário. Por isso, desenha a sua família, meu filho. Como você vê a sua família? Quem mora na sua casa? Desenha o seu lar, a sua casa. E agora escreve quem mora aí dentro. Então a criança ela já aprendeu o nome. E agora ela aprende o conceito familiar. Aquele conceito mais importante sobre a sua vivência de mundo. Aquele que ela vai levar para a vida toda. O início, o conceito, o apego inicial foi você que deu. Você instruiu, ensinou e ela levou para a vida inteira. Como nós falamos, o pai e a mãe, eles são os primeiros mestres dos filhos. E sendo os primeiros mestres, eles dão as primeiras instruções. E essa primeira instrução de o que a criança vai ver na família, o que ela vai aprender de conceito a conceituar, tirando no futuro a sua própria conclusão, ela vai perceber e desenvolver
a sua autonomia e liberdade de falar o que ela sente, o que ela expressa. Me vem à memória uma história muito minha, vou contar para vocês agora aqui, vou fazer um depoimento sobre essa parte familiar. Cresci sabendo os avós e sempre fui muito apegada aos meus avós e eles tiveram filhos e a minha mãe e o meu tio, só 2 filhos. E quando eles tiveram o primeiro filho, a minha avó casou e tudo, beleza, e foi. Só que na vida adulta eu me percebi que a minha avó havia casado grávida. Mas isso nunca foi externado na família. Por quê? Porque eles queriam passar um conceito para mim de que para ter filhos precisaria se casar. Para mim e para minha família, esse era o conceito que os meus avós queriam passar. Porque imaginem, eles faleceram com 80 anos de idade, 86 anos de idade, e isso há mais de 5 anos. Então, eles, no século passado, eles queriam passar esse conceito de que para se ter filhos, precisaria se casar. Então, eles não podiam contar tudo isso para mim quando eu era criança. Eles se casaram, tiveram filhos, beleza. Só que daí quando meu avô e a minha avó fizeram 50 anos de casados e eu tinha 15, eu percebi, no mesmo ano meu tio fez 50 anos. E eu fiz a contagem dos meses, não dava pra minha avó estar grávida de 9 meses até o meu tio nascer, o casamento não era compatível. Então eu fiz a minha contextualização com os conceitos passados por eles, que eles queriam me ensinar o melhor. Então é assim que o seu filho vai crescer, aprendendo os conceitos que você quis ensinar, tirando o melhor, desenvolvendo. Por isso que o que a gente ensina para a criança é até ali onde ela pode aprender. Nós temos que ensinar a criança até onde ela vai e depois ela vai descobrindo por si só o restante da história, vamos dizer assim. Então, hoje, peça para o seu filho desenhar a sua família, como ele vê esse contexto familiar. Até a nossa próxima aula.